boa noite novamente a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes de estar aqui nesse segundo dia do nosso curso do Sistema de Gestão da Qualidade. E o nosso desejo é que vocês possam aproveitar o máximo possível desse conhecimento que a gente está compartilhando com vocês, ok? Bom, então hoje nós vamos estar falando com vocês, né, sobre outros assuntos. E a frase de hoje, né, como a gente teve uma frase na semana passada, hoje também a gente tem uma frase, né, e o nosso pensador hoje é o Bill Gates. A frase dele é: se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Então, essa frase é uma boa reflexão para a gente, né, para a vida. Bom, e para começar, né, o assunto da agora, desse primeiro momento, é gestão por processo. E esse assunto, ele vai ser, né, muito importante para a gente entender o que a gente vai estar conversando pela frente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não fiquem com ela, tá bom? Compartilha, eu paro e a gente vai estar esclarecendo, né, cada um de vocês. Bom, e aqui eu trouxe novamente, né, o nosso labirinto. Né? No treinamento passado, a gente trouxe essa imagem para a gente falar sobre planejamento estratégico. E eu gosto de trazer essa imagem do labirinto, né, quando a gente vai falar da gestão por processos, é exatamente por quê? Para convidá-los a enxergar do lado de fora. Tendo esse entendimento de que vocês que estão aqui, né, ou já são líderes, né, ou são gestores, e se não são, poderão vir a ser, né, no futuro. E é exatamente essa visão que a gente espera quando a gente faz gestão por processos. E esse pensamento vai ficar cada vez mais claro para vocês, porque uma coisa é quando a gente está lá dentro da caixinha, lá dentro daqueles corredores do labirinto. Outra coisa é quando a gente consegue se abstrair e enxergar do lado de fora. E isso faz toda a diferença. A gente começa a desenvolver aquilo que a gente chama de visão sistêmica, né? O que para nós é muito importante, né, em se tratando de sistema de gestão da qualidade e gestão por processo. A gente conseguir enxergar além do nosso trabalho, enxergar o quanto que as nossas entregas, elas impactam naquilo que os outros precisam da gente e na entrega que os outros farão. Então, esse é o primeiro desafio. E qual que é o nosso objetivo dessa primeira parte? Né? Explicar para vocês o conceito daquilo que é processo, vocês entenderem a diferença de gestão por processo e gestão de processo, e nós já vamos entrar, né, dando sequência, no mapeamento de processo. Muita gente tem dúvida, né? E a gente pretende, no nosso curso, não ensinar os pormenores, mas pelo menos vocês saírem daqui com o norte, né? Tendo clareza do que é o mapeamento de processo, quais ferramentas que vocês podem estar usando, né? E se vocês virem, vocês vão saber exatamente, né, do que as pessoas vão estar tratando desse assunto. Bom, o segundo objetivo é desenvolver em vocês esse pensamento lógico para o entendimento do mapeamento de processos e gerenciamento do processo. Nós vamos também depois seguir explicando o conceito de cadeia de valor. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com essa palavrinha, cadeia de valor. Em alguns lugares é conhecido como macroprocesso, que na verdade são sinônimos, a gente pode ter o mesmo entendimento. E também, né, o outro objetivo seria desenvolver esse entendimento do que é processo primário, o que é processo de apoio, o que é um processo gerencial, o que é processo estratégicos, tá bom? Por fim, né, a gente ter esse entendimento do que é sistema e visão sistêmica. E agora eu trago mais uma vez para vocês essa visão da montanha, né? Voltando lá, mesma significado que eu trouxe do labirinto, mas realmente assim convidando vocês a ter essa clareza.
de enxergar, procurar ter uma vista privilegiada sobre aquilo que está acontecendo. Né? Quando a gente consegue uma visão mais clara, né, do horizonte, daquilo que está ao nosso redor, a gente consegue tomar decisões mais acertadas do que quando a gente não está conseguindo enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. Então, esse é o nosso desafio quando a gente fala de gestão por processo. E vocês vão entender logo mais por que eu estou trazendo essa comparação para vocês. Bom, em se tratando de gestão por processo, né, aqui tem uma imagem de pessoas e se coloquem no lugar dessas pessoas como sendo os gestores, como sendo aquelas pessoas responsáveis por processos, por setores, e, por conta disso, também responsáveis por resolver, né, por propor melhorias, resolver problemas, atender às necessidades e, sim, buscar oportunidades. E então, o que a gente vai fazer diante de tudo isso, desses grandes desafios que nos são colocados no nosso dia a dia de gestão? Tá? O primeiro passo que a gente precisa, né, para qualquer um desses desafios, é entender esse ambiente onde a gente está inserido. Mas como entender esse ambiente? Né? Então, não tem, gente. Primeiro ponto, não tem como eu propor melhorias, solucionar problemas, compreender as necessidades e encontrar oportunidades se eu não entendo do ambiente onde eu estou inserido. Esse é o primeiro ponto e ele é fundamental. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é, com base no entendimento desse ambiente, aí sim a gente consegue fazer gestão por processo. E essa gestão por processo, ela vai partir do seguinte pressuposto. O primeiro é o entendimento, né? Eu já disse lá, você conhecer, né, onde você está sendo inserido, entender. Você só vai conseguir mapear, né, esse processo se você tem o entendimento. Porque se você olha, por exemplo, eu que sou da área da qualidade, e eu pego um mapa de processo de algum gestor, eu consigo ter muita clareza na hora que eu faço a leitura desse mapa, se aquele gestor ele tem entendimento daquilo que ele está mapeando, né? Porque fica muito claro, né? Se ele fez o mapa sozinho, não perguntou para ninguém como que o setor funcionava e ele não tem entendimento, esse mapa ele vai revelar exatamente isso, né? Então, o primeiro ponto é você entender, porque você só vai conseguir mapear aquilo que você entende, porque senão você vai estar mapeando o seu desentendimento. Depois disso, né, que você mapeou, muitas vezes nesse momento é o momento onde a gente vai estar identificando algumas questões que vão estar divergentes entre aquilo que a gente acha que é e aquilo que a gente de fato viu lá acontecer. E é a hora da gente resgatar e implantar aquilo que está faltando, né? Por fim, né, a gente tem a mensuração, depois que a gente implanta, que a gente vê lá o processo acontecer, toda a parte de execução, a gente precisa verificar como que está o desempenho do nosso processo, do nosso setor, né? Para que, de fato, a gente possa identificar as oportunidades de melhoria, o que não está dando certo, e aí existe a oportunidade que a gente tem de simular nessas melhorias para a gente garantir que elas vão estar dando certo, e no final das contas, o que a gente pretende? Deixar o nosso processo o mais automatizado possível. Por que automatizado? Né? De modo que as coisas elas possam fluir. As nossas atividades, a partir do momento que elas fluem, a gente gasta menos energia naquilo. A gente pode ir para casa depois de um dia de trabalho tranquilo, porque está tudo seguindo o padrão que foi definido. Então, a gente automatiza, né, para que as coisas possam fluir da melhor forma possível. E aí, diante de tudo isso, dessa gestão por processo,
Aí sim, a gente consegue, né, ir agregando valor, ou seja, fazendo a diferença, para que no final das contas a gente consiga garantir o resultado, que nada mais, nada menos é a satisfação de quem, gente? Dos nossos Cliente. clientes. A gente não tem. Oi? Alguém quer comentar alguma coisa? Falei do nosso cliente, é Não? porque falhou. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Ótimo. E aqui eu trouxe, gente, essa imagem para a gente fazer uma reflexão. Tudo isso que eu falei para vocês agora é só uma síntese do que vai vir pela frente, tá? Mas o que é imprescindível, né? Aí tem uma palavrinha chamada Gemba, né? O que que é o Gemba? É quando você vai lá, você sai da sua posição de gestor, de líder, né? E vai lá na execução e conhece, troca ideia com as pessoas que executam, né? Você vai, conversa com o cliente, conversa com quem está lá na operação. Ficou muda. Troca uma ideia com as pessoas, identifica as necessidades delas. As ideias geralmente são aquelas que estão diretamente envolvidas com o trabalho. E se a gente olha só da janela e não vai lá, né, a gente pode ter uma ideia distorcida daquilo que está acontecendo, tá bom? Então, a minha sugestão para vocês é que muitas vezes vocês vão ter que levantar da cadeira, sair de trás da mesa e ir lá ver o que está acontecendo, porque só com isso a gente consegue identificar, mapear e fazer todo esse processo, né, que a gente compartilhou com vocês, ok? Então, guardem aí, gente. Vai para o Gemba, vai conhecer o que está acontecendo. Né? Se você ainda não faz isso, eu sei que muita gente, né, já tem essa metodologia de estar indo lá, conversando com as pessoas, mas é o que garante, né, que vai fazer a diferença, né? Porque no final das contas, a gente quer o quê? Quer resultados, resultados cada vez melhores, né? E a gente só consegue isso somando a força de todo mundo junto, especialmente as pessoas que estão lá de fato operacionalizando, certo? Bom, e a gestão por processos? Né? O que, que a gente quer? Quais são os resultados que a gente obtém quando a gente faz gestão por processos? A gente consegue uma maior lucratividade. Por que maior lucratividade? Porque a gente consegue identificar os desperdícios, a gente consegue ver onde que a gente está gastando recursos que a gente poderia ter melhor aproveitado. Né? A gente consegue aumentar a qualidade. Eu lembro que a gente conversou sobre o sistema de gestão da qualidade, nós falamos sobre o que era qualidade, e a gente tem esse entendimento de que quanto mais a gente consegue atender os requisitos do nosso cliente, porque a gente vai estar olhando para ele, a gente consegue aumentar essa qualidade. Especialmente na visão daqueles que mais importam, que é a pessoa que vai receber o nosso, ou o processo que vai receber o nosso resultado, né? Outra coisa, né, outro resultado é o fortalecimento da marca, né, da nossa empresa. Se a gente trabalha com gestão por processo, né, a gente consegue, né, fazer com que ela seja reconhecida pelos resultados que ela vem apresentando. Um outro ponto é a simplificação das atividades, como eu falei para vocês. O que, que a gente espera? Automatizar, identificar como que aquele processo poderia ser feito da melhor forma, diminuindo desperdícios, e a gente acaba simplificando, né? Esse que é o grande X da questão. Aqui a gente também trouxe a redução do estresse no dia a dia. Gente, vocês percebem isso claramente, né? Quando você compara, né, quem já implantou gestão por processo, como que era a vida antes, né? Eu particularmente eu falo para vocês
que quando eu não conhecia a gestão por processos, eu trabalhava, chegava no final do dia, eu ficava me perguntando, gente, o que eu fiz hoje? Né? E muitas vezes a gente fica só apagando incêndio e a gente não sabe levar para ninguém. Então, qual foi o resultado do seu trabalho? Você sabe o que você fez, você sabe que você fez muito, mas você não consegue medir isso e você não consegue apresentar isso para as pessoas. Um outro ponto, né, é o alinhamento dos objetivos da organização. No último treinamento, a gente falou sobre estratégia. Então, se eu trabalho dentro de um setor, dentro de um processo, eu preciso que os meus objetivos do meu setor estejam alinhados com os objetivos que são estratégicos para a minha empresa. Porque senão a gente tem cada um remando para um lado e a gente não chega a lugar nenhum. E o outro ponto, o último ali, é o aumento da produtividade, porque está todo mundo focado nas entregas que a gente vai fazer, né? Então a gente começa a ver os resultados, a gente começa a ver o que a gente conseguiu produzir. E isso é fundamental. Bom, mas afinal, o que é um processo? Eu estou falando de processo, e o que é essa palavrinha quer dizer? A gente costuma falar de processo como se ele fosse sinônimo de muita coisa. Mas processo a gente consegue, né, associar isso quando a gente tem uma entrada e uma saída, né? Mas o processo é exatamente a transformação daquilo que entrou, a gente agrega valor e a partir daquilo a gente tem um resultado, né? Esse resultado ele pode ser informação, produto ou serviço, para a gente atender quem? Um cliente. Então, se vocês olharem essa imagem que vocês têm aqui na tela, vocês estão vendo, conseguindo acompanhar? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Sim. Com a apontadora laser. E aqui eu tenho um fornecedor, né? Eu preciso, né, para realmente gerar essa transformação ou executar o meu processo, né? Eu preciso de informação, eu preciso de produtos ou insumos, eu preciso de serviços. E aí eu tenho as pessoas, né, ou os serviços que vão fazer essa entrega para mim. Isso vai chegar e eu vou transformar, ou seja, eu vou agregar valor àquilo tudo que está chegando. Eu vou transformar. E a partir disso, a gente vai ter uma saída, né? Igual eu falei para vocês. Essa saída, em alguns desenhos, vocês vão encontrar lá produtos ou serviços, mas a gente pode ter tanto hoje, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? Que a informação ela é um produto valioso, né? E finalmente as pessoas entenderam isso. Né? Então, a gente tem a informação, o produto ou serviços fazendo a entrega para o nosso cliente. Tá? Eu vou tentar deixar isso ainda mais claro daqui para frente, tá bom? Bom, primeiro conceituando. O que é então o processo? Eu trouxe em formato de desenho, mas é um conjunto de atividades que estão interrelacionadas ou interativas, que vão transformar os insumos, e aí vocês podem subentender também informações ou serviços, que são as entradas, em produtos, serviços ou informações que vão ser as nossas saídas, tá? Eu também posso entender processos como um conjunto sequencial e particular de ações que vão ter um objetivo comum. Então, eu vou ter uma ação que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que vai me ajudar a alcançar um objetivo comum. Por fim, né, a gente tem aqui um outro conceito, tá? Lembrando que a entrada, né, de um processo é geralmente a saída de outro processo. Eu posso fazer a leitura inversa, né? A saída de um processo, geralmente é a entrada de outro processo, entende? Então, as coisas estão interligadas. Eu não sei se vocês lembram daquele vídeo da Natura, do nosso encontro passado, que falava da interdependência. Então, os processos dentro de uma empresa sendo interdependentes. Não tem como a gente não depender uns dos outros, né, para executar aquilo que a gente precisa. E um exemplo aqui que eu trago para vocês, né, o que vocês estão vendo aqui no primeiro desenho, gente? Madeira.
Madeira, maravilha. E o que é essa madeira nesse estado? Ela serve para o quê? Para nada. Para nada, né? Então, a madeira aqui, ela está no seu estado, bem dizer assim, vamos colocar, meio bruto, né? Matéria-prima. Mas ela pode ser transformada. Ela serve de insumo para quê? Né? Para o meu processo. Aí ela chega lá, né, na carpintaria, e o que vai acontecer? Por meio de ferramentas adequadas, técnicas adequadas, a gente vai conseguir agregar valor para essas toras de madeira. E no final das contas, olha a saída, gente. O que vocês estão vendo aqui? Uma casa. Isso, uma construção, uma edificação, né? Com o quê? Com aquelas madeiras que estavam lá. Então, eu pego as madeiras, eu transformo elas e eu consigo fazer uma entrega, que é uma edificação. Né? Então, a entrada é aquilo que vai ser transformado, são os insumos, né? E aí a gente lembra sempre, gente, quando vocês considerarem a entrada, sempre é insumos, serviços e informações, tá? E aqui a gente tem todas as atividades. Ele está aqui martelando, mas não é só martelar, né? Tem que fazer a junção de uma madeira com a outra. Ele tem várias ações que ele tem que executar para chegar nesse nível que está aqui, tá? E aí a gente tem a saída, que é o que se espera, né? O resultado com valor agregado, certo? Mas para deixar mais claro ainda, né, eu trouxe um vídeo para vocês. Só confirma se vai estar passando, tá bom? Passando? Sim. Sim. Queijo, molho especial. Picles, pão com gergelim. É assim que se faz o sabor do Big Mac. Assim que se faz. 2 hambúrgueres à parte, queijo, molho especial, cebola, picles, pão com gergelim. Assim que Mac. Big Mac. Uau! Antiga essa propaganda, hein? O que a gente viu ali, gente? Deu para vocês ouvirem a musiquinha? Sim. Maravilha. E aí a gente tem, né, não querendo, mas já fazendo propaganda do McDonald's. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. O que eu tenho aqui? Isso aí seria as entradas? Perfeito, bingo! Isso mesmo, as entradas. A matéria-prima, os insumos que a gente precisa para quê? Né? A entrada, show de bola, isso mesmo. Aí o McDonald's, ele faz o quê? Ele agrega valor. Pensa comigo. Qualquer gente, sanduicheria que consegue fazer a saída do Big Mac. Vocês já sentiram um sabor de Big Mac em outra sanduicheria que não fosse o McDonald's? Não. Não. Porque o McDonald's, ele agrega o valor dele. É exatamente isso que eu queria trazer para vocês. O primeiro ponto de reflexão é esse. Não é só fazer uma sequência de ações, tá? Porque a gente não falou que processo é uma sequência de ações, certo? É a gente agregar valor àquilo, né? E esse agregar valor é justamente o que vai fazer a grande diferença, né? O que vai fazer o Big Mac ser o Big Mac e ser a cara do McDonald's. Deixa eu só aqui, gente, só um instantinho que eu vou colocar aqui no silencioso. Pronto. E aí, então, a gente tem esse conceito. Processo, então, eu preciso de uma entrada,
onde eu vou agregar valor e conseguir fazer uma entrega, que é o resultado. No caso aqui, se o processo for bem feito, a gente vai ter um delicioso Big Mac, senão vai ser só um Big Mac. Mas eu particularmente sou muito fã do Big Mac e é muito difícil encontrar um que não seja delicioso, porque eles automatizaram tanto o processo que pode ser a Maria, o José, o Joaquim ou qualquer pessoa que esteja lá executando que vai conseguir fazer a entrega e garantir a satisfação dos clientes. Porque se você tem um cliente que foi no McDonald's comer o Big Mac, ele quer sentir o gosto do Big Mac. Ele não quer sentir um outro gosto, não é verdade? E aí, gente, o que acontece? Na nossa área da saúde, e a gente já vai começar a fazer um paralelo, tá? Se a gente chega no plantão do dia, é um jeito. Se a gente vai no plantão noturno, é outro jeito. Tem a cara da Maria, tem a cara do José, a cara do Joaquim, de quem quer que seja. Então, as pessoas não estou dizendo que a gente não tenha que dar, né, o nosso jeito, o jeitinho, né, o nosso que a gente faz. A qualidade da entrega, né, que a Maria, o José, a Mariana, o Joaquim, qualquer pessoa que trabalhe naquela empresa, na nossa instituição de saúde, prestando aquele serviço, vai fazer com aquela qualidade, aquele jeitinho especial para a gente garantir a satisfação dos nossos clientes. Vocês conseguem entender? Então, o nosso objetivo na gestão por processo é deixar ele tão alinhavado, agregando valor a ele de tal forma que seja quem for que esteja lá executando, a gente conseguir assegurar a qualidade da nossa entrega, tá? Bom, e uma coisa que eu preciso lembrar para vocês, né? Na gestão por processo, a gente tem as nossas saídas. E a gente tem a saída, que é intencional, e a gente tem lá, claro, o produto planejado, mas a gente vai ter também o não intencional, que é resultado da nossa ineficiência, desperdícios, que causam perigo e risco para a saúde e segurança e podem ter impactos ambientais. Na nossa área da saúde, gente, o que é um resultado não desejado? Por exemplo? Um evento adverso. Um evento adverso. Perfeito. Quais seriam os outros? Alguém consegue dar um outro exemplo? A contaminação ambiental. Uma contaminação ambiental, show de bola. Um medicamento, por exemplo, que validade, né? Que mais, gente? Vou dar a dica, hein? Lembra lá do Demorar mais PGRS? tempo. Oi? Descarte O inadequado. procedimento demorar mais tempo do que Sim, os né? pacientes conseguem Você está colaborar. desperdiçando recurso? Sim. Né? Então, são os resultados no intencional. E que bom que vocês conseguiram entender isso. É que a gente vai ter, sim, aquele resultado intencional, mas na hora que a gente vai avaliar, a gente precisa ver o que poderia ser um resultado não intencional, né? Quais são os riscos, né? Até para a gente ter ações em cima disso, ok? Geralmente, via de regra, né, a gente vai estar tratando alguns resultados não intencional se eles não forem, por exemplo, o resíduo, sempre vou ter resíduo, ok? Então, eu já tenho um procedimento para aquilo. Mas existem algumas ações que, por exemplo, a questão do evento adverso. Né? A gente vai ter que ter as ações, né, as contingências, caso elas aconteçam. Por isso que a gente trabalha muito com os protocolos de prevenção, né, e manejo desses riscos, certo? Bom, então é isso, tá? Aqui a gente já trouxe bastante o exemplo do resíduo, até para reforçar e fortalecer essa questão, tá, gente? Bom, e dentro disso, a gente tem que já pensar
no nosso processo, quando a gente vai ou implantar ou melhorar, a gente já pensar nessa perspectiva de que nós podemos ser cada vez mais serviços de saúde saudáveis. O que significa isso? Se eu estou atenta, né, àqueles resultados não intencionais, eu já posso pensar o que eu vou fazer com cada um deles e dar um destino adequado para esses resultados não intencionais. Bom, agora, o resultado, o produto, para dentro um pouco da nossa realidade da área da saúde. Então, se eu tenho aqui alguns exemplos, tá, gente? Por exemplo, um atendimento de urgência e emergência, qual que é o produto que eu espero de uma urgência e emergência? Aqui tem a cola, só para vocês seguirem um raciocínio. A hipótese diagnóstica. Eu espero uma internação do paciente que está numa urgência e emergência, gente? Sim ou não? Não, espera que resolva na urgência mesmo e o paciente vai embora. A gente quer o quê? Que ele passe o menor tempo possível ali dentro, né? Alguns locais já trabalham mais ou menos pensando, né? O tempo que esse paciente ele vai levar da hora que ele chegou, a hora que ele faz o cadastro, depois que ele faz o cadastro, ele passa por uma classificação de risco, é atendido pelo médico. Se o médico pedir exames, aí levando umas 2 horas, então eu tenho aí mais ou menos 3 horas, o tempo máximo que ele ficaria ali dentro de um atendimento de urgência e emergência para eu conseguir dar um desfecho para ele, seria num tempo máximo aí de umas 6 horas. Então, isso para a gente é importante, porque se para as pessoas que trabalham num pronto-socorro, no atendimento de urgência e emergência, eles não tiverem clareza que o objetivo é atender o mais rápido possível para conseguir essa hipótese diagnóstica, o que vai acontecer, gente? Eu não vou conseguir atender os pacientes nesse tempo. Né? Então, eu tenho que garantir essa hipótese diagnóstica para poder dizer, não, esse paciente ele pode voltar para casa, não, esse paciente ele precisa ser acompanhado ambulatorialmente por um médico especialista, ou esse paciente aqui, ele tem que ir para ser internado em uma unidade de internação, ou ele vai guardar cirurgia, ou ele vai para uma unidade de terapia intensiva. Tá? Então, a gente precisa entender, né, para qual finalidade que um atendimento de urgência e emergência ela se presta, tá? Então, aí no caso, a gente tem que ter clareza disso, e todo mundo que trabalha naquele setor tem. Então, aqui outros exemplos. Um atendimento cirúrgico. Né? O centro cirúrgico, eu quero que, no final das contas, que todas as pessoas que vão para um centro cirúrgico, eles saiam de lá com o quê? Com a sua cirurgia realizada. Né? Então, o centro cirúrgico ele serve para quê? Para fazer cirurgia. E o que acontece quando o paciente sai do centro cirúrgico sem a cirurgia realizada? Ele não conseguiu fazer a entrega, tá? Então, é o para que aquele processo se propõe, tá? Então, é o seu resultado, o grão final. O tratamento intensivo, por exemplo, uma UTI, né? Qual que é o produto? Né? O que vai sair da terapia intensiva? Um paciente estabilizado. Né, numa assistência materno-infantil de alto risco, o tratamento, né, materno-infantil. E aí, por exemplo, no atendimento ambulatorial, a assistência especializada, tá? Ficou claro para vocês sobre isso, gente? Então, aqui eu estou olhando de uma forma macro, tá? E um produto principal, tá? A principal entrega daquele processo, certo? Ficou claro para vocês? Se tiver dúvida, gente, ainda que ela venha depois, vocês podem me mandar a pergunta, tá bom? Pode ser no grupo, pode ser no privado, não tem problema. E o que a gente começa a compreender daqui para frente? Existe aquilo que a gente chama de processo, e existem também os subprocessos. Então, a gente vem lá, né, numa visão macro, pensando subprocessos, subprocessos e as tarefas. Então, são as etapas menores que podem existir dentro de um processo, que podem ainda ser desdobrado em etapas. À medida
a gente vai desdobrando em processos menores, começamos a ter o quê? O detalhamento. Que se eu não vejo ela daquela forma aberta, eu não consigo controlar. Olhando de uma forma macro, eu não tenho o entendimento dos pormenores. Tá? Então, aquilo que eu falei para vocês lá no começo, né? A qualidade, ela é complexa, por quê? Porque às vezes a gente olha ela de forma macro, né? A gente olha, né, a empresa, né, o setor, e querendo entender ela de uma forma muito sistêmica. E é importante que a gente entenda ela de forma sistêmica também. Mas, às vezes, eu preciso ter um olhar que vai mais a fundo, que vai detalhar o que está acontecendo, que é a hora que a gente precisa fazer a diferença, quando a gente consegue identificar os principais gargalos, certo? Então, é como se eu estivesse vendo por uma lupa, vou me aproximando e enxergando os detalhes, tá? Então, dentro desse conceito, né, os subprocessos vão possuir procedimentos que vão dizer como executar as etapas necessárias à sua execução. Uma coisa que eu trago para vocês, né, quando a gente está falando de gestão por processo, é que, nesse caso, a gente não vai gerenciar a exceção, tá? O nosso foco na gestão por processos é gerenciar, né, aquilo que é o casual, aquilo que acontece, a rotina, tá? Então, se alguma coisa pode acontecer, né, em algumas situações, a gente não coloca dentro do procedimento, a gente vai prever isso, né, nas contingências, tá bom? Porque se a gente for colocar todas as exceções dentro do procedimento, ele vai ficar um documento muito macro. Então, dentro da descrição dos procedimentos, a gente vai colocar o quê? A rotina, tá? Bom, voltando aqui para a gente compreender, então, né, pegando lá na manufatura do nosso Big Mac, a gente tem a entrada, ok? E a saída. Então, pensando lá a manufatura do Big Mac como sendo o macro processo. E aqui dentro da manufatura do Big Mac, a gente vê uma sequência de ações, tá? Então, não é só, eu vou manufaturar um Big Mac. Não, não é só isso. Né? Para fazer a manufatura, olha quantos subprocessos que a gente tem lá dentro, né? A compra da matéria-prima, preparação do molho, montagem do sanduíche, a guarda de alimentos. E se a gente for pegar aqui, por exemplo, né, a montagem do sanduíche, a gente tem vários procedimentos só na montagem do sanduíche. Exemplo, a preparação e fatiamento de cebolas, a fritura de hambúrgueres, a montagem final dos sanduíches. Então, a gente vê isso tudo acontecendo dentro de um subprocesso. E essa menor parte, que a gente chama de procedimentos, é aquela que a gente vai dizer, né, o como que a gente vai estar executando para garantir o quê? O padrão, tá bom? Qual que vai ser a rotina da preparação e fatiamento de cebolas? Qual que vai ser o padrão para a gente fazer a fritura de hambúrgueres? Qual que vai ser o padrão para a gente fazer a montagem final dos sanduíches? Isso aqui que é importante para a gente estar automatizando e garantindo a qualidade dos nossos processos. Tá bom? Então, seguindo mais adiante, né, falando sobre gestão por processo, eu vou voltar nisso de novo, tá? Porque vocês vão sair daqui com essa ideia de macro, processo, procedimento, tudo muito bem claro, tá bom? Bom, mas antes de entrar nesses pormenores, o que eu queria trazer para vocês? Nessa perspectiva de gestão por processos, é muito importante a gente compreender o seguinte, que nós temos uma visão tradicional e uma visão por processos. Eu não quero aqui entrar no mérito de qual que é o melhor, qual que é o pior. Vocês que vão concluir isso, tá bom? Mas eu já digo para vocês que o mundo mudou e que quem não virar a chave vai ficar para trás. Né? Então, dentro desse conceito de gestão por processo, a visão tradicional, o foco era o chefe. Né? Dentro da perspectiva do processo, quem que eu tenho que atender? O meu chefe ou o meu cliente? Vocês viram como que muda?
né? Então, aquele ditado lá, manda quem pode, obedece quem tem juízo, a gente tem que repensar ele, porque hoje quem está mandando é o cliente. E se a gente não atende o cliente, até o chefe pode perder o emprego, não é verdade? Então, outra questão é com relação ao relacionamento primário. Como que funciona isso dentro da visão tradicional? A gente tinha uma cadeia de comando, né? Dentro da visão por processo, essa linha, né, esse relacionamento se dá pela relação cliente-fornecedor e com as contratualizações, sejam elas de forma interna ou externa. A orientação na visão tradicional era, então, por uma hierarquia. Na visão por processos, o que vai orientar é o sequenciamento de atividades. São as ações que a gente tem necessidade que sejam executadas para a gente fazer a entrega final. E o mais importante, gente, quem toma decisão na visão tradicional é a gerência. Na visão por processo, todos tomam decisões, né? Claro que a gente precisa de uma liderança para dar o norte, né? Não é uma coisa indiscriminada, claro, mas todos os participantes, eles tomam decisões, né? O estilo, né, no tradicional é mais autoritário. Na visão por processo, isso já é mais participativo, compartilhado. O objetivo, né, na visão tradicional, é custo. Custo, custo, custo. Não ter custos, reduzir custos, e às vezes, até por conta disso, pessoas são mandadas embora, a qualidade dos insumos fica deficiente e tudo mais. Quando a gente vai para a visão por processo, já inverte. Eu não quero reduzir custo, eu quero prevenir custos, já um passo à frente, tá? Tá claro para vocês, gente? Alguma dúvida sobre isso? Deu para me escutar direitinho? Sim. Ok. Bom, então aqui, né, pegando um organograma, né? Todas as instituições, elas trabalham com organogramas, e é muito importante que a gente tenha organograma para a gente entender, né, como que é a estrutura, né, de hierarquia daquela empresa, como que ela funciona, tá? Em geral, as organizações são estruturadas por função, e quem que responde por aquelas funções dentro das instituições, né? Então, quando a gente trabalha, né, na visão de processos, o que a gente percebe é que existe uma relação. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha, meu computadorzinho. Então, antes eu vinha lá, por exemplo, o diretor, né, que ele tinha lá 3 gerentes, e esses gerentes, cada um tinha lá a sua hierarquia, as pessoas que respondiam por cada chefia daquelas. E quando eu olho para o meu processo, vou pegar lá o pronto-socorro, tá bom? A recepção. Aí a gente tem lá, né, aqui eu pegando essa linha aqui, que é o pronto-socorro, essa primeira linha aqui, ó. Aí o pronto-socorro tem uma pessoa que responde lá para a coordenação do atendimento, outro que responde lá para a coordenação de enfermagem, aí passa pelo médico, que é o diretor do corpo clínico, né? Aí depois passa lá pela autorização, aí já é o coordenador do faturamento, e aí depois passa lá pela saída, e tem a catraca, tem o pessoal lá da segurança patrimonial. Vocês estão entendendo, gente, que quando a gente está falando de processos, vocês percebem que a gente tem uma inter-relação entre várias funções, e não tem como ser diferente? Então, a gente sai dessa visão aqui, ó, que a enfermagem ela só olha a parte da enfermagem. A gente tem o médico que só olha a parte do médico, né? O pessoal da recepção que só olha a parte da recepção. Para a gente olhar agora para um todo e um contribuindo para o resultado que o outro tem. Para, no final das contas, a gente tem um resultado que é fruto do quê? Do trabalho interdependente entre todos nós. Ficou claro isso para vocês?
Eni, eu Oi, poderia dizer, então, que é uma visão, seria assim, linear, sequencial, como se fosse sequencial. se- sequencial. É como se eu estivesse saindo da minha caixinha. Quem falou agora? Meire, Meire, você é enfermeira, né, Meire? isso. Então, você está lá dentro da. Eu não sei qual que é o seu cargo, mas Uhum, você deve responder por um time de enfermagem, certo? sim. Isso. Então, na visão funcional, eu estou olhando lá a cadeia de comando, você olhando para o seu time de enfermagem. Aí você tem os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, talvez você ainda tenha algum auxiliar de enfermagem, tá? Então, Uhum, essa é a visão funcional, ok? certo. Mas você tem o seu time trabalhando lá no pronto-socorro. Ele não está sozinho. Ele está trabalhando, né, juntinho, misturado com o pessoal da recepção, com o médico, com o não, fisioterapeuta até que não tanto, né? Mas o pessoal da autorização, né? E o pessoal lá dos exames. Então, quando a gente está falando por processo, a gente está falando dessa sequência, igual você falou certinho, tá? E é relacionado. Então, eu pego várias funções atuando em conjunto para a gente garantir o resultado daquele processo. Tá bom? Eu não vou ficar olhando só para aquela janelinha da enfermagem, só para a enfermagem. Eu vou olhar para o todo. Entendeu? Entendi. Então, na realidade, é isso. O que quando eu estava falando linear, eu tenho, vou colocar como se fosse frente e trás, o pessoal que está atendendo, recebendo esse paciente inicialmente, depois vem a questão da enfermagem com o médico, mas eu sabendo tudo que está acontecendo ali naquele meio. Seria isso, né? Perfeito. E Ah, hoje a gente fala muito daquilo que é traduzido como linha de cuidado, uhum, isso. certo? Então, Certinho, a então. linha de cuidado, ela traz em si a visão de processo, porque eu vou desde a hora que meu paciente chegou e todo o trajeto, né, pelo qual ele passa dentro da minha instituição, tá Até bom? chegar ao faturamento. Até chegar, ele teve alta, mas ainda eu olho Aham, também, sim, né, a uhum. parte do faturamento, ok? Ah, ok. Parabéns, Tá obrigada, viu, pela clareando, tá contribuição. clareando. Que bom. Vocês estão vendo aqui a tela? Então, ainda só concluindo, dentro da visão tradicional, e eu falo para vocês que vocês sabem que eu sou enfermeira, mas o pessoal falava assim: ah, isso não é comigo, eu sou enfermeira, eu não respondo por essa parte. Todos nós respondemos. Então, eu tenho que sair dessa visão tradicional, onde cada um responde só pela sua função, para eu entender que eu respondo por aquele processo pelo qual estou inserido, no qual estou inserido, tá? Então, a gente sai dessa visão, né, onde o topo pensa e os outros atuam, né, para uma visão onde a gente tem todo mundo interagido. Claro, a gente tem as figuras que são os líderes, né, mas o pensamento e a ação vai ser integrador em todos os níveis, ok? Outro ponto, gente, muito importante dentro dessa concepção da gestão por processo é que vocês viram lá, eu tenho no processo o fornecedor, o processo para a gente fazer a entrega para um cliente, ok? Então, dentro da visão tradicional, eu tenho o meu chefe e o meu chefe que vai tomar as decisões em termos de processos, pessoas e tecnologia. Dentro da visão do processo, o que acontece? Quem está no centro é o cliente. E aí a gente começa a pensar que, por exemplo, existem alguns processos que a gente gasta tempo, a gente gasta energia, gasta recursos que são valiosos. E aí a gente tem que pensar, está agregando valor para o cliente? Porque se não tiver, gente, a gente às vezes não tem a necessidade daquele processo, tá? Tecnologias, para atender quem? Né? O chefe ou o cliente? Então, eu vou adquirir a tecnologia que é necessária para eu otimizar a entrega que eu vou estar fazendo. Da mesma forma, eu vou trabalhar as pessoas, né, com foco em quem? No cliente, tá bom? É muito importante a gente definir um caminho, ok? Dentro dessa concepção tradicional,
né, pegando esses 3 elementos do processo, a gente tem aqui, né, olhando lá o chefe. Muitas vezes eles estão desorganizados, por quê? Não tem a visão de processo. A gente está olhando o quê? Né, a função. E se eu olho a função, eu não estou interagindo com os outros, eu estou olhando só para a minha caixinha. Então, eu começo a ver o todo e eu começo a organizar, né, aquele trabalho, um ligado ao outro, tá? Nem sempre eles são documentados. Então, você vai procurar lá, verificar, né, o que a gente tem documentado. Né? Então, às vezes a gente tem os documentos, mas a gente não vê naquele documento a sequência, né, com que as coisas acontecem. Outro ponto é sobre resultados, porque para a gente ver o resultado final, a gente precisa, né, ter em mente a sequência de ações que acontecem. E o outro ponto é que a gente não procura simplificar as coisas. Tá? E a tecnologia, muitas vezes ela é adquirida por um modismo, sem maturidade e às vezes ultrapassada. Eu vou dar um exemplo, tá? Bem simples. Né? Eu trabalhei num local e o que aconteceu? A recepção ela estava com um problema com relação à impressão. E aí precisou colocar uma outra impressora lá. E aí eles foram, né, no chefe, assim, a gente precisa. Aí o chefe, o que ele fez? Ele, né, o pessoal fez o orçamento, comprou, né, a impressora chegou. E aí o que aconteceu? Foram instalar a impressora, chamaram o pessoal da tecnologia da informação. Qual foi o problema, gente? A impressora que eles compraram não conversava com o sistema que o hospital tinha. Olha só. Então, quando a gente tem, né, essa visão por processo, esse tipo de coisa não acontece, porque está todo mundo interligado. Eu não vou adquirir um recurso, né, uma tecnologia, sem que a pessoa da tecnologia não seja envolvida. E aí vocês podem lá lembrar lá da área de vocês, porque esse tipo de coisa só acontece comigo, né? Ou acontece com vocês também, né? De comprar alguma coisa que não deu certo e gastar aquele dinheiro sem necessidade. E aí, com relação às pessoas, as pessoas não sabem o que precisam fazer. Por quê? Porque elas estão lá olhando para dentro da caixinha, não tem a visão sistêmica. Não sabem como fazer, porque não estão padronizados, não sabem a importância do seu trabalho dentro do processo. E aí, lembrando lá do nosso círculo dourado, quando a gente não entende o porquê, a gente só recebe o como, né? Faz isso, faz aquilo outro. O que costuma acontecer? Essas pessoas elas não se engajam com o objetivo final, né? Com o que de fato a gente precisa entregar. Isso tudo, gente, gera custo. Né? Quando de fato, né, então agora vocês vão entender por que é importante a gente trabalhar com gestão por processo, porque ela vem trazer resposta a todos esses problemas que eu falei para vocês que causam desequilíbrio dentro das nossas instituições. E aí eu começo, sim, olhando para o meu cliente, criar valor para satisfazê-lo cada vez mais. Bom, e aí, fazendo um gancho, então, com o nosso planejamento estratégico, lembrando o nosso encontro passado. Vocês estão me ouvindo direitinho, né, gente? Sim. Sim. Ok. Então, lembra lá que o primeiro ponto foi a gente definir, né, a identidade organizacional da empresa. Então, a gente define lá qual que é a missão, qual que são a visão da empresa e os seus valores. E é feito todo um planejamento estratégico, um mapa estratégico com seus objetivos, e é definido os KPIs, né? É definido tudo aquilo. A grande questão, e aí está o grande gap, é quando isso fica lá no topo, né? Ou seja, não sai da estratégia, não desce para o time, né? Para onde de fato estão acontecendo os processos de negócio, né? E aí é a lacuna. Né? Então, se a gente consegue fazer com que isso chegue lá nos processos de negócio, que é onde de fato a gente tem que melhorar, onde de fato a gente vai olhar qual processo, né, que vai agregar mais valor para o nosso cliente, e por isso que eu vou estar falando para vocês de cadeia de valor,
né? Quais são os objetivos que cada pessoa ela tem, o que cada um precisa fazer, e a gente já faz um gancho lá com o pessoal de gestão de pessoas, com o programa de desenvolvimento individual de cada um, que a gente chama de PDI, né, onde cada um pode melhorar as competências necessárias para fazer as entregas que a gente precisa, né? Aí sim, se a gente conseguir diminuir essa distância entre a estratégia e onde de fato o negócio acontece, a gente consegue os resultados estratégicos aos quais a gente se propôs a entregar, que aí o acionista satisfeito, o cliente satisfeito, o processo otimizado e as pessoas motivadas e preparadas. Conseguiram fazer o link, gente, entre aquilo que a gente conversou na semana passada e o que a gente está falando agora? Sim. Perfeito. É por isso que a gente começa esse treinamento falando da estratégia, né? Então, a gente precisa ter essa linha de continuidade. E se vocês repararem, né, muitas empresas, ela tem lá o seu planejamento estratégico, mas está no papel, né? Não compartilhou. Se você perguntar para quem está na ponta, o pessoal não tem nem conhecimento do que se trata, né? E trazendo ainda aqui para vocês, né, o modelo de sistema de gestão da qualidade baseado em processo, porque, na verdade, né, esse curso ele é o sistema de gestão da qualidade, então eu tenho o meu cliente, que vai estar, né, com o quê? Dizendo o que ele precisa, quais são os requisitos, né, o que para ele é importante. Então, eu tenho que escutar esse cliente e, a partir disso, na hora que eu for fazer, pegar aqui o ponteiro, ó, a realização do produto, né, antes de fazer a entrega do produto para o meu cliente e garantindo a satisfação, eu vou seguir um círculo aqui, né? O círculo de melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade. Então, eu realizo o produto e entrego, mas eu vou medir, eu vou analisar e vou identificar as melhorias. Então, eu vou estar responsabilizando, né, quem são as pessoas que são responsáveis por cada área, a direção, a gestão de recurso. Esses recursos voltam para a gente realizar o produto. Eu avalio, né, meço, analiso, vou propondo a melhoria, e é daqui que a gente gera o quê? O ciclo de melhoria contínua, que a gente vai estar falando durante o nosso treinamento inteiro. Todo o curso a gente vai falar de melhoria contínua. Então, eu faço essa roda girar, de modo que a cada vez que eu vou fazer novas entregas, eu tenho oportunidade de fazer entregas ainda melhores e garantindo que esse cliente esteja cada vez mais satisfeito. E o principal, né? Porque hoje, como a concorrência está muito grande, o que acontece? Se ele não estiver satisfeito comigo, ele vai procurar, né, na concorrência, o que eu não estou conseguindo agregar em valor para ele, tá? Então, esse é o nosso ciclo da melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade. Dentro ainda da gestão por processo, né, ele é um sistema de trabalho que vai exigir da gente o quê? Novas habilidades. Então, eu preciso, muitas vezes, em busca dessas habilidades, por exemplo, liderança, né, gestão de tempo, e várias outras que vocês vão estar identificando. Eu vou ter que ter autonomia para decidir, né, e compartilhar responsabilidades, porque, como vocês viram, é interdependente, um precisa do outro. E muitas pessoas, às vezes, criam uma resistência, digamos assim, porque não quer assumir as suas responsabilidades. Então, a gente vê muito em instituição onde as pessoas têm dificuldade de assumir responsabilidade, fica só empurrando para o outro, para o outro, para o outro, né? Que a gente tem um problema com relação à gestão por processo. Então, a gente precisa dessas habilidades novas, dessa autonomia, mas também desse compartilhamento de responsabilidade. A gente precisa de um sistema gerencial descentralizado, estimulando a cooperação e comunicação direta. Porque aí, nesse caso, por exemplo, vamos lá, voltar no pronto-socorro, né? O exemplo que eu dei. Então, eu tenho várias coordenações que estão dentro do nível hierárquico, do mesmo nível hierárquico, mas que estão respondendo por etapas sequenciais para a gente garantir aquela entrega que a gente ter o paciente, né, com a hipótese diagnóstica no tempo lá que a gente definiu de 6 horas, que eu dei, por exemplo, né?
Então, além de tudo, eu preciso promover o trabalho em equipe. Como vocês viram, sem trabalho em equipe não funciona, tá? Então, essa habilidade, essa competência do trabalho em equipe, ela é fundamental. Eu preciso entender que eu preciso de outras pessoas para poder fazer as minhas entregas. E eu vou avaliar esses resultados, né? Como sendo resultados não meus, mas da equipe, né? Então, se eu conseguir um resultado satisfatório, ele é fruto de quê? De várias pessoas atuando em conjunto. Então, a gente compartilha os resultados. E o mais bacana, gente, de tudo, é quando a gente começa a celebrar esses resultados. Porque todo mundo fica feliz, entendendo, né, a corresponsabilidade de todos nessa entrega. E a gente começa a quebrar esse paradigma, né, da visão por função, passando para a visão do todo. Se alguém quiser fazer algum comentário, tá bom? Esteja livre para poder me interromper. Uma coisa que eu acho muito bacana, né, dessa questão da gestão por processo, é isso aí. Muitas vezes a gente pergunta, alguma coisa não deu certo. Aí, na visão tradicional, a gente vai direto lá, quem foi que fez, né? Na gestão por processo, não, a gente vai olhar primeiro onde foi que falhou, o que não estava bem definido, né? Onde na rotina, né, que propiciou aquela falha, né? Então é muito diferente. E a gente consegue perceber, né, a necessidade da gente partir para essa visão, né, de não ser da culpa de ninguém, mas muitas vezes da falha de um processo que não estava muito bem definido, tá? E é isso, gente. Gestão por processo, se a gente não faz isso como fruto de um trabalho em equipe, dificilmente a gente consegue as nossas entregas. E eu queria compartilhar com vocês um vídeo. Make fun
será que aquelas pessoas, cada uma estava executando algumas ações, que era de passar o copo, bater palma eventualmente, né? Mas será que elas tinham a dimensão, quando começaram a fazer, do resultado que eles iam entregar como um todo? Vocês estão conseguindo entender? Olha que espetáculo que eles deram de sintonia, né, de interação, sincronicidade, né? Que mais, gente? Equipe, liderança, participação, envolvimento, né? Então, a gente vê ali exatamente a sinergia daquelas pessoas, né, para garantir um resultado final. E é isso que a gente precisa dar para o nosso time, né? Essa visão de que mexer o copo, né, bater palma, né, aquela sequência de ações que ele faz, e às vezes faz de forma repetida, vai garantir a entrega do todo. E que não adiantava só a moça cantar sozinha ou o dedilhar lá do instrumento, né? O resultado final, ele é fruto de todos, de cada um que mexeu o copo e que bateu as mãos, bateu palmas, né? Então, é isso que eu queria refletir com vocês, né? Porque a gente é parte de um todo. E quanto mais engajados a gente tiver, e o nosso time tiver, né, melhor vai ser o resultado final, né? Mais energia, né, mais valor a gente vai conseguir entregar, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, gente, vocês estão me ouvindo? Estamos. Quando ninguém fala, eu fico achando que eu tô sozinha, tô muda. Vão me dando um feedback, por favor, tá bom? Tá bom. Seguindo, então, né, eu falei para vocês que a gente pretende, né, com essa parte, despertar a visão sistêmica. Eu lembro de quando eu estava no início de carreira na área da enfermagem, eu fui trabalhar em um hospital que o meu gestor de enfermagem, o gerente de enfermagem, ele fez o que comigo? Ele me colocou na minha primeira semana, cada dia eu fiquei em um lugar diferente. Eu fui para a área de faturamento, eu fui para a farmácia, eu fui na central de material esterilizado, eu conheci o centro cirúrgico, eu conheci a UTI, eu fui para todos os setores, inclusive na internação, e na primeira semana eu nem conhecia o setor onde eu ia trabalhar praticamente. Por quê? Para eu conhecer as pessoas e entender como que aqueles processos estavam interrelacionados com o meu. Olha a sacada que ele teve. E aí, quando eu cheguei no meu setor, gente, aí de fato eu pude o quê? Entender como as coisas aconteciam lá fora do meu setor, como que elas interagiam com o meu setor e como que a gente podia trabalhar de uma forma coletiva, um trabalho de equipe. Né? Então, eu falo para vocês que foi muito bacana essa experiência. E quem não trabalha dessa forma, eu deixo como sugestão para vocês pensarem, né, nisso, né, seja para qual área for. Né, essa parte da gente desenvolver nas pessoas que trabalham com a gente, e especialmente na gente mesmo, essa visão sistêmica. Então, eu estou indo trabalhar no hospital. Quais são os setores? Como que eles funcionam? Né? Eu vou lá, mesmo que isso não seja digamos, uma rotina institucional, da cultura institucional, faça por si mesmo. Vai, conheça as pessoas, né? Quem que é de qual setor, quem que responde pelo quê, o que que eles entregam, conheça, né, os processos e as pessoas. E aí a gente consegue, de fato, fazer as melhores entregas que a gente pode. Então, dentro disso, essa visão de sistema, né? O nosso corpo, ele já é nossa grande lição, né, sobre isso, né? Então, é um conjunto de partes ou elementos organizadas e relacionadas que interagem entre si para alcançar um objetivo.
no nosso caso, a nossa vida, né? Então, os nossos órgãos, eles estão o tempo todo trabalhando em conjunto para garantir, né, que a gente possa viver de uma forma cada vez mais saudável. Imagina só, se de repente o coração fala assim, eu não vou mandar mais o sangue oxigenado para os pulmões. Imagina, né? Então, o cérebro, não vou mais mandar comando neural para os membros inferiores. Se cada parte do nosso corpo resolvesse trabalhar de uma forma autônoma, não ia ter jeito, a gente não ia nem viver, nem sobreviver, não ia ter como, né? Mas a natureza, ela é tão perfeita que olha como que o nosso corpo trabalha em harmonia, nessa sincronia, né? Essa sinergia que um órgão tem junto com o outro. E o que acontece? Quando um órgão não está bem, né, os outros começam a manifestar também, né? Então, tá tudo interligado, não tem como a gente fugir disso. Né? Assim também, né, nos sistemas, e aqui eu trago, gente, exemplos, outros exemplos do sistema não é o nosso corpo. A gente tem, né, o sistema o computador, o homem, né, como eu já falei, mas a gente também tem os softwares que estão interligados. Por exemplo, se a gente for pegar um sistema MV, um sistema TASI, ou qualquer outro, né, que a gente possa trabalhar, não sei se vocês trabalham com outros sistemas, tá tudo interligado. Então, a gente tem os módulos, e os módulos, eles conversam entre si, e a gente consegue, cada área, com a visão que tem, né, trabalhar de uma forma inteirada umas com as outras. Então, cada sistema existe dentro de um outro maior. Portanto, o sistema pode estar formado por subsistemas ou partes, que é essa visão que a gente tem lá do macro processo, subprocessos e as atividades. Né? Então, ter esse conhecimento do todo, de modo a permitir análise ou interferência no sistema, é fundamental, tá? É um pré-requisito para a nossa gestão de processos ou por processos. E aqui a gente vê, né, uma setinha, né, caminhando de forma divergente das outras. E a gente precisa ter essa ousadia. Quando a gente consegue enxergar de uma forma macro, a gente consegue perceber, opa, tá todo mundo indo por ali, mas não é a melhor saída. Vamos tentar uma estratégia diferente, né? A gente consegue, de fato, essa segurança. Né? E eu trouxe aqui até para como uma forma de reflexão, né? Apaixone-se pelo processo de se tornar a sua melhor versão. Né? Então, trazer isso, tudo isso que a gente está refletindo para a nossa vida pessoal, né? Esse processo que a gente vive dia após dia, né? Com tudo que a gente vive, né? Seja de desafio, muitas vezes de alegria, de dor, de tristeza, mas tudo isso contribuindo para a gente ser a melhor versão da gente mesmo. Bom, e aí vocês podem, se não estão ainda, né, alguns já devem estar com a pulguinha atrás da orelha. Eni, você falou de gestão de processo e falou de gestão por processo. E aqui, gente, eu não estou falando lembra lá que eu trouxe a perspectiva da visão tradicional e para a visão por processo. Aqui eu não estou falando de visão tradicional, né, separada de gestão por processo. Qual que é a diferença de gestão de processo e gestão por processo? Alguém sabe me dizer? Não? Cri. Tem problema não, estou aqui para responder, tá, gente? Porque muita gente tem essa dúvida mesmo. Quando eu estou falando da gestão de processo, alguém consegue dar um exemplo de processo pegando em um hospital? Tem um que eu fiquei citando o tempo todo aí. Lembra lá? Eu falei por exemplo, o pronto-socorro, lembra? Gestão do atendimento da emergência, urgência e emergência. Então, eu tenho lá, né, a gestão da urgência e emergência. Eu posso fazer a gestão desse processo? Sim, né?
eu vou separar vários processos, vou lá, urgência, emergência, atendimento cirúrgico, atendimento de terapia intensiva, pegando lá o hospital, né? Cada um desses, eu tratar esses processos e fazer a gestão deles. E aí, quando eu estou falando lá da gestão do meu pronto atendimento, eu estou fazendo a gestão daquele processo, porque eu vou ter os indicadores, e aqueles indicadores, eles não são da enfermagem, da recepção, eles não são isolados, eles são daquele processo. Vocês estão conseguindo entender, gente? Sim? E aí, quando eu estou falando da gestão por processo, eu estou falando dessa metodologia, dessa linha que vai dando a sequência e eu vou conseguir o resultado final. Espero que isso vai ficando mais claro, tá, para vocês. Então, por exemplo, cada caixinha dessa do organograma, né, então a gente tem lá aquela linha, e quando eu falo de processo, eu estou falando, né, da inter-relação entre várias funções. Eu dei o exemplo do pronto-socorro e estou trazendo ele de novo para vocês. O mesmo acontece com outros processos, a terapia intensiva, né? Vou pegar outra, que não seja só da área assistencial, né? A farmácia, por exemplo, assistência farmacêutica, por exemplo, lá da assistência nutricional, né? Vai envolvendo uma série de pessoas, certo? Então, quando eu estou pegando o resultado desse processo, lá eu estou fazendo a gestão daquele processo. Eu estou olhando para aquele processo de uma forma muito especial. Para ficar ainda mais claro para vocês, tá vendo aqui? Deixa eu pegar meu ponteirinho. Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Então, aqui eu tenho lá, né, os processos acontecendo, o processo 1 e o processo 2, ok? Então, eu tenho o processo 1. Quem executa o processo 1? A função A, a função B e a função C. Vocês estão entendendo? E na função A, eu vou pegar aqui, por exemplo, quem está na função A? O pessoal lá do atendimento, né, da recepção. Então, eles têm uma contribuição dentro dessas etapas aqui, ó. Ok? Então, por exemplo, essa sequência de atividades, eu vou fazer a gestão dela, então eu estou fazendo a gestão desse processo. Eu estou olhando lá para a minha caixinha e fazendo a gestão da minha caixinha, ok? Conseguiram entender, gente? E agora, quando eu estou olhando a gestão por processos, eu vou pegar lá do A, B e C, todos eles aqui, ó, a linha de cuidados, ou a linha, né, do processo que eu estou executando. O que eu faço? Parte. Mas não só eu que faço parte, várias outras pessoas estão fazendo parte. Então, aqui eu tenho a minha organização como um todo, dentro dela, vários processos acontecendo, sendo executados por funções diferentes. E aí, por exemplo, a Meire até, né, deu ela da enfermagem. Você responde pelos seus processos, não responde, Meire? Sim, sim. Então, quando você está pegando os indicadores lá dos seus processos, você está fazendo gestão de processo, desses processos que estão vinculados àquela função, ok? Entendi. E quando eu estou Complexo. falando de gestão por processo, eu estou falando de todos, ou seja, não é mais só o resultado do pessoal do meu time, eu estou falando do resultado daquele processo como um todo. Ficou claro para vocês? Mas olha só, agora há pouco você falou sobre a questão dos indicadores, que os indicadores não é de, por exemplo, como você disse, da enfermagem. Se eu fosse fazer um indicador do processo, do começo ao fim, o que seria esse indicador e de que forma ele seria confeccionado? Isso. Quando eu estou olhando, por exemplo,
A queda, por exemplo, índice de queda. Ele é uma responsabilidade só da função A? Não. Não. Então, nesse caso, é uma gestão por processo. O que depende só daquela função, né, é muito difícil assim até a gente ver o que é exclusivo da enfermagem. Eu posso olhar só para a enfermagem, eu vou olhar o turnover, absenteísmo, tudo relativo à enfermagem. Estou fazendo a gestão do meu processo lá em enfermagem, ok? Ok. Então, aí esses indicadores, eles são da gestão daquele processo, daquela caixinha sua lá, daquela função. Então, e outra coisa, né? Para vocês verem como está imbricado, porque uma coisa não tem como a gente destituir. Um vai estar interagindo com os outros, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um protocolo de prevenção de infecção de sítio cirúrgico. Ele é exclusivo de alguma função? Não, envolve um todo, né? Envolve todo. Se for falar de toda a equipe. Se fosse, como é Perfeito. cirúrgico, cirurgião, enfermagem, fisioterapeuta, se der atendimento, eu penso que é esse geral. E aí vem essa grande questão, essa mudança de paradigma. Por que eu tenho que colocar tudo isso lá debaixo da enfermagem? Você está entendendo, Meire? Então, muitas vezes a gente acaba, né, colocando lá e não compartilhando isso como sendo do processo. É de todo mundo, é de todas as pessoas que estão interrelacionadas, entende? Então, quando eu falo da gestão por processo, eu começo a abrir mão e ganhar a visão sistêmica. É todo mundo contribuindo para a gente garantir o resultado final. Né? Se a gente for pegar lá dentro da terapia intensiva, é muito complicado a gente trabalhar só a fisioterapia, só a enfermagem, só o médico. Grande parte daquilo que a gente faz é gestão por processo. Assim, não vou fazer isso, isso não é meu, é de todo mundo. Você consegue entender? E aí a gente sai, a gente abre a mente. Por exemplo, a gente trabalhar daqui para frente com gestão, governança clínica, não tem como colocar isso só para a enfermagem fazer, ou só para a fisioterapia? Não, nem só para o médico. Ou a gente aprende que todo mundo precisa de todo mundo para a gente garantir a entrega, ou não vai funcionar. Você está entendendo onde que a gente quer chegar? Entendi. Né? Então, é exatamente fazer essa provocação, porque se você for parar a pensar, Eni, mas da função minha, da enfermagem, eu tenho pouca coisa que eu faço gestão de processo que é específico da enfermagem. É claro, é isso que eu quero que a gente enxergue, entendeu? Porque grande parte, ele é do quê? Por processo, tá tudo interligado. Então, vocês vão ver, eu trago mais exemplos para vocês, tá? Então, eu tenho lá uma pessoa, eu tenho assim, que ver aqui, ó, voltando a canetinha. Tem várias atividades acontecendo aqui, ó, várias. Quando eu estou trabalhando a gestão por processo, eu estou trabalhando lá, como é que foi a capacitação? Eu vou olhar lá só a capacitação. Só que eu preciso, né, o resultado global de tudo isso aqui é da gestão por processo. Quando eu olho o resultado coletivo, eu faço gestão por processo. Quando eu olho um por um, função por função, setor por setor, eu estou fazendo a gestão de processo. E a gente para de enxergar o setor. Dificilmente eu vou conseguir mapear processo se eu olhar só para o meu setor. Faz um mapa de processo da enfermagem. Não existe. Você entende o que estou querendo dizer? Você pode até fazer, vai ficar bonitinho, mas ele vai ficar faltando peças importantes, porque você olhou só para a sua caixinha. Você entendeu? Então, gente, o que eu quero dizer? A mudança cultural que a gente quer provocar é exatamente essa. Eu parar de enxergar parte por parte para a gente passar a enxergar por processo o resultado global, considerando
todas as atividades, considerando todos os setores, ok? E aqui esse desenho diz que quando a gente desenha, a gente enxerga melhor, né? Então, vejam, né? Dentro da hierarquia, a gente tem lá quem estava no nível estratégico, no nível tático, no nível operacional. E um não misturava com o outro, ok? Aqui a gente tem a barreira por função. Então, aqui só tem o pessoal da enfermagem, aqui é só o pessoal lá do atendimento, aqui é o pessoal só lá do administrativo, aqui é só o médico. Então, aqui a gente tem a barreira da função. E olha só o que acontece, quando a gente soma as barreiras da hierarquia com as barreiras funcionais, olha as ilhas isoladas de conhecimento. Vai para frente uma instituição desse jeito, gente? Não. Dificilmente uma instituição que hoje trabalha dessa forma vai conseguir sobreviver no mercado, tá? Então, é um pouco disso que eu queria que vocês entendessem. Eu fazer a gestão de processo e enxergar uma partezinha aqui, entendeu? Então, quando eu falo da gestão por processo, eu já estou olhando aqui para essas estruturas de baixo, ok? Então, olha só, aqui dentro da hierarquia, nível estratégico, nível tático, nível operacional. Olha como elas se interligam. Eu não tenho mais nenhuma sequência igual aqui de cima. Eu estou conversando com todas as áreas, porque às vezes eu vou precisar de quem está lá na ponta. Então, começa uma outra interação, tá? E aí a gente tem também, né, essa visão de integração, junto com a visão de cliente, fornecedor, um trabalhando, um é cliente, um é fornecedor do outro, a gente vai trabalhar. Olha a rede de conhecimento que a gente pode proporcionar, né? Então, uma rede de apoio, onde todo mundo gera conhecimento e crescimento mútuo, né? Então, o meu setor ganha. E o legal, gente, que eu queria trazer para vocês, é essa visão até da acreditação, né, que a ONA traz. Se eu parto para uma acreditação onde eu tenho várias sessões sendo avaliadas e uma sessão ela não consegue, a instituição toda não consegue. Ou é todo mundo junto, ou não é ninguém. Então, é isso, porque além da visão sistêmica, que a metodologia se propõe, ela também traz a gestão por processo, né, que é exatamente a proposta dessa rede de conhecimento aqui, desse desenho. Ficou mais claro, gente, para vocês? Sim, bem mais claro. O bom do desenho é isso, né? Seguindo, né, um resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando as atividades, os recursos relacionados são gerenciados como um processo. E é exatamente essa visão que a gente traz. Então, gerenciar um processo é identificar, primeiro, o fluxo de atividades. Não necessariamente nessa sequência, tá, gente? Mas se eu identifico o fluxo de atividades, eu, né, consigo também enxergar o resultado esperado. Os clientes, quem são os fornecedores, quem, onde, quando executa cada atividade, os subprocessos, e a partir disso, quais são os procedimentos e protocolos que eu preciso definir para cada subprocesso e o modo de gerenciar cada uma dessas atividades. Então, essas várias etapas é o que a gente pretende, né, alcançar dentro do nosso gerenciamento por processo. A vantagem, então, é que as nossas estruturas, cada ação sequencial vão estar voltadas para a gente conseguir esse resultado. Como eu falei para vocês, né, as estruturas elas vão ser flexíveis e mais ágeis, né, porque a gente vai estar cada vez mais buscando a melhoria contínua. As atividades de apoio, elas vão se adequar, né, para quê? Para garantir as demais atividades, especialmente as primárias, daqui a pouco a gente vai entrar nesse mérito. As estruturas baseadas na inter-relação, nas interações e compreensões mútuas e nas responsabilidades que cada um tem. Trabalho em equipe multiprofissional, desenvolvimento de terceirizações e aumento da flexibilidade empresarial. Bom,
Outras vantagens que a gente tem, que a gente identifica e implementa os processos necessários para as operações da organização, estabelece as entradas e saídas de cada processo, atribui responsabilidade e autoridade sobre cada processo, e especialmente, né, às vezes tem instituições que até mapeiam alguns processos, mas o fundamental é a gente identificar as interações entre os vários processos, porque na interação é que existem os gaps, né? Então, a cadeia cliente-fornecedor, ela vai vir suprir isso, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mapeia, então, essas interações, determina quais são os indicadores que a gente precisa e os objetivos para a gente monitorar o desempenho dos nossos processos. As técnicas para determinar falhas potenciais, identificando, né, os riscos, e vai ter um momento, provavelmente, no nosso encontro que vem, que a gente vai estar falando de gerenciamento de riscos. E também, né, a gente vai ter a vantagem de utilizar como estratégia para o gerenciamento e melhoria dos nossos processos. Esse desenho, né, ele é fantástico para a gente entender exatamente o caminho que a gente pretende seguir. Via de regra, né, as pessoas elas costumam fazer fora da sequência e dar tudo errado, né? Então, olha só, existe uma sequência para as coisas acontecerem. Então, o primeiro ponto, né, da nossa gestão por processo, se a gente for colocar ela, eu quero implantar então a gestão por processo no meu serviço. Como que eu faço? Essa aqui é a receita do bolo, tá bom, gente? Então, o que você vai ter que fazer no primeiro momento? Definir esses processos, né? E a ferramenta que você vai utilizar é o mapeamento de processos. Depois que você mapeou esses processos, identificando em cada um deles suas principais atividades, você vai definir a parte da documentação, ou seja, você vai padronizar, escrever, né? Vai contratualizar entre clientes e fornecedores, quais são as entregas, né, o que cada um precisa do outro. Então, fez toda essa etapa aqui de definir processos e padronizar, aí sim a gente consegue evoluir para a parte do controlar. E a gente vai fazer isso por meio de quê? Por meio de indicadores e de auditorias, tá bom? Quando a gente pega a metodologia da acreditação da ONA, essa parte de definir os processos e padronizar, ela está lá no nível 1, tá? Essa parte de fazer a gestão, de controlar os meus processos, ela já é o nível 2, onde eu consigo mostrar, né, olhando para o meu processo, quais são os resultados que eu tenho. Então, eu tenho lá, então, a gestão de indicadores e as auditorias internas que eu faço. Eu vou lá, onde? No Gemba, vou verificar se realmente aquilo que está sendo, que foi padronizado, é o que está sendo executado de fato, ok? E aí, ok, terminada essa etapa, eu vou identificar o que deu certo, a gente mantém em cultura isso, e o que não está dando certo, gente, a gente identifica as oportunidades de melhoria e estabelece plano de ação. E a gente volta, isso aqui é um ciclo que vai, né, cada vez mais rodando, né? A gente conhece isso até como PDCA. Quando eu for falar de ferramentas da qualidade, eu vou falar para vocês de novo. Até já falei para vocês um pouquinho isso no nosso primeiro dia. Mas a gente sempre acaba voltando no PDCA. Bom, e aí o papel da gestão da qualidade. A gente está envolvido dentro do mapeamento de processos, mas não é o escritório da qualidade que mapeia processo. A gente até define, né, treino pessoal, mas quem conhece o processo é o escritório, gente? Não, quem conhece o processo é quem está lá na execução daquele processo, não é verdade? E aí, quem entende do processo também é quem tem que padronizar. O escritório vai dizer qual que é o layout, qual que é o documento que você vai utilizar, como é que é isso, né? Mas, de fato, quem padroniza não é o escritório da qualidade. E quem verifica?
Quem tem lá os indicadores? Quem vai lá fazer as auditorias? Pode ser até que o escritório vá lá ajudar nas auditorias internas, checar, né? Mas indicador. Quem que gera os indicadores? Os gestores? Os gestores do processo, perfeito. Né? E aí, se eu fui lá, verifiquei, né? Identifiquei não conformidade. Quem identifica o que não está dando certo? É quem está executando também, né? É o gestor, pode ser o escritório da qualidade. Então, todo mundo participa. Aí é uma corresponsabilidade dessa identificação de não conformidade. Uma pergunta que as pessoas costumam me fazer é se do meu processo, eu posso gerar não conformidade? Claro que pode. Porque quem que é o principal interessado que o processo melhore? Não são as pessoas que estão ali envolvidas diretamente? Não é? Eu preciso que Sim. alguém venha de fora fazer uma auditoria para dizer o que no meu setor não está funcionando direito? Vocês estão entendendo, gente? Então, esse levantamento de não conformidades, em primeiro plano, ele tem que acontecer pelos próprios envolvidos, tá? Outra coisa, o indicador não está bom, ou teve problema, uma não conformidade, a análise dos problemas, o que está causando aquelas não conformidades, o que no processo que a gente definiu, que a gente colocou lá o procedimento, não deu certo. Quem que vai fazer essa análise? O escritório pode ajudar, ele vai te falar assim, olha, tem essa ferramenta, tem esse formulário aqui que pode te ajudar, mas quem conhece onde é que estão os problemas, os gargalos, são os envolvidos. E quem que vai dizer o que vai ser feito? A ação corretiva, o plano de ação lá, para que esses problemas não voltem a acontecer, ok? Revisão dos processos e a promoção da melhoria contínua. Então, por que eu trouxe esse desenho? Né? Porque a gente acha e separa a gestão da qualidade lá do processo. Não. A gestão da qualidade, ela está acontecendo por todos os envolvidos. Né? Então, essa visão. Por que a gente traz todos vocês, né, para um treinamento como esse, um curso como esse, falando sobre gestão da qualidade? Porque se todos entendessem de gestão da qualidade, olha o quanto que a gente conseguiria dar saltos, né, no desempenho dos nossos processos. Então, todo mundo precisa saber, porque esse ciclo da gestão da qualidade, ele pode até ser definido pelo escritório, mas quem vai estar operacionalizando esse ciclo de melhoria contínua aqui, dentro de cada processo, são os envolvidos. E eu penso até que o interessante seria a gente trazer esse tipo de treinamento para quem está na ponta. Isso tinha que ser de conhecimento de todo mundo, né? E uma provocação aqui, para a gente encerrar esse assunto e seguir, né, para o próximo, é a respeito da medição. Então, você vai lá medir o seu processo, o que você acha que é. Aqui tem um desenho, tá vendo? Você acha que é dessa forma. Aí você foi lá para o Gemba, né? Foi lá ver como que funciona de fato. Vou mapear o meu processo. Aí você descobre o que realmente é. Olha que quanta coisa que acontecia que você nem sabia que existia. E o que você, como você gostaria que fosse? Simples, desse jeito aqui. Mas, né, então, vamos automatizar esse processo, vamos transformar, né, na melhor versão. Então, a gente tem que chamar as pessoas envolvidas para a gente trabalhar nessa customização dos processos de modo que ele possa ficar cada vez melhor, ok? Alguma dúvida sobre isso, gente? Não? Eu vou seguir com mensagem, que está quase no nosso horário do cafezinho. E ele e ela continuava seguindo, mesmo com dificuldades surgindo. Buscava sempre se superar. Não tinha medo de tentar, ficava feliz com cada vitória e aprendia com cada derrota. E assim é seu viver, se permitindo amadurecer. Né? Então,
um dia após o outro, e cada vez fazendo melhor, cada vez de uma forma mais madura. Daqui para frente, no nosso treinamento, vocês vão ver que eu vou trazer algumas ferramentas, mas é preciso que a gente entenda que tanto nós, quanto a instituição onde a gente está inserindo, ela está vivendo um momento, ela tem o seu nível de maturidade. E que muitas vezes não adianta a gente trabalhar com algo muito complexo que não vai ser enculturado. E às vezes é um passo por vez, às vezes pegando, né, uma ferramenta simples que vai trazer um resultado agora e que depois vai um resultado melhor e melhor, e nisso a gente vai amadurecendo a gente, vai amadurecendo o time, e a gente consegue ir em busca de ferramentas que cada vez possam nos dar mais sustância, né, ferramentas mais robustas dentro da nossa necessidade, tá bom?